Eu vi o segredo da minha patroa, e ela nem imaginava o poder que eu tinha em minhas mãos. Fique até o final que você irá saber como foi que terminou essa história. Eu era a empregada, a mulher que deveria ser invisível. Dona Lúcia fazia questão de que eu soubesse o meu lugar. Meu nome é Rosa, e eu vim do interior de Minas Gerais para Belo Horizonte. Eu tinha 2 filhos para criar. O pai deles desapareceu no mundo. Eu precisava de trabalho, qualquer trabalho. Consegui essa vaga na casa de Dona Lúcia, em um bairro nobre. A casa era enorme, parecia um palácio. Tinha mármore por toda parte, móveis que eu nem sabia o nome. Meu trabalho era manter tudo impecável. E eu me esforçava. Eu limpava cada canto, cada fresta, mas para Dona Lúcia nunca era o suficiente. Ela era uma mulher elegante, sempre bem vestida, mas o temperamento era o oposto da sua aparência. Ela falava comigo sem me olhar nos olhos. Ela apontava para um móvel e dizia que estava sujo, minutos depois de eu ter limpado. Rosa, isso aqui está um lixo. Você não sabe fazer seu serviço? Eu apenas abaixava a cabeça e dizia, sim, senhora, vou limpar de novo. Eu engolia as humilhações em silêncio. Muitas vezes eu ia para o pequeno quarto nos fundos e chorava. Eu chorava baixo para que ninguém ouvisse. Mas no dia seguinte, eu levantava, vestia meu uniforme e continuava. Tudo pelos meus filhos, pelo prato de comida deles. Na casa havia outros empregados, a cozinheira Maria e o jardineiro, Bento. Eles também sofriam. Dona Lúcia gritava com Maria se o café não estivesse na temperatura exata. Ela ameaçava Bento de demissão se uma folha caísse fora do lugar. Nós éramos uma equipe de fantasmas assustados. Ninguém conversava muito, o medo era constante. O marido de Dona Lúcia, seu Ricardo, era diferente. Ele viajava muito a trabalho. Quando estava em casa, era educado. Ele nos dava bom dia. Ele parecia não perceber como a esposa nos tratava. Ou talvez ele simplesmente não se importasse o suficiente. Ele a tratava como uma rainha, sempre elogiando a sua elegância. Eu achava aquilo estranho, mas quem era eu para julgar? Eu era apenas a Rosa, a faxineira. E você? Já passou por uma situação onde foi humilhado e teve que ficar calado? É uma sensação de impotência que aperta o peito. Eu vivia assim dia após dia. Até aquela tarde. Era uma terça-feira, eu lembro bem. A casa estava silenciosa, seu Ricardo estava viajando como sempre. Dona Lúcia tinha saído pela manhã, disse que ia ao clube. Eu estava na cozinha terminando de limpar o fogão. Era uma cozinha industrial, enorme, brilhava de tão limpa. Eu estava focada no meu trabalho, esfregando o inox. Foi quando eu ouvi. Risadas. Vinha do corredor de serviço que dava para a área da piscina. Eu parei o que estava fazendo. Achei estranho. Maria, a cozinheira, estava de folga. Bento, jardineiro, ficava do lado de fora. As risadas eram abafadas, mas pareciam íntimas. Não era a risada normal de Dona Lúcia, aquela risada alta e fria que ela dava nas festas. Era algo diferente. A curiosidade foi mais forte que o meu medo. Eu caminhei devagar, sem fazer barulho com meus sapatos. Eu não devia fazer aquilo. Eu sei. Mas algo me puxou naquela direção. Você já teve um pressentimento de que algo estava muito errado? Era exatamente isso que eu sentia. Cheguei perto da porta do corredor. A porta da cozinha estava entreaberta. Eu não precisei nem abri-la. Pela fresta, eu vi. Dona Lúcia estava lá. Ela não estava sozinha. Havia um homem com ela. E ele definitivamente não era seu Ricardo. Ele era mais jovem, usava um terno caro. Eu nunca o tinha visto antes. Eles não estavam apenas conversando. Eles estavam abraçados, no meio da minha cozinha, no lugar onde eu trabalhava todos os dias. Ele quejava no pescoço, ela ria. Eu gelei,
Meu corpo ficou completamente imóvel. Eu prendi a respiração. Eu não conseguia acreditar no que meus olhos viam. A mulher que exigia perfeição. A mulher que falava de moral e bons costumes. A mulher que me tratava como um nada. Estava ali, traindo o marido na cozinha dos fundos. Eu senti meu coração bater mais rápido. Eu precisava sair dali. Se ela me pegasse, eu nem conseguia imaginar. Eu seria demitida por justa causa. Talvez ela inventasse que eu roubei algo. Eu conhecia pessoas como elas. Elas sempre davam um jeito. Com o máximo de cuidado, eu dei um passo para trás, depois outro. Eu me virei e voltei para o fogão. Minhas mãos tremiam. Eu peguei o pano de limpeza, mas mal conseguia segurá-lo. Eu ouvi a porta do corredor se fechar, ouvi os passos dela subindo a escada principal. Ela nem imaginava que eu estava ali. Eu terminei de limpar a cozinha no piloto automático. Eu não senti nada além de medo. Um medo profundo e frio. Aquele segredo era pesado. Eu não queria aquele segredo. Eu só queria fazer meu trabalho e ir embora. Mas agora eu sabia. Eu tinha visto. E o que eu faria com aquela informação? Nada. A resposta era nada. Eu não sou o tipo de pessoa que se mete na vida dos outros. Eu só queria paz. Mas o destino, ao que parece, tinha outros planos para mim. O que aconteceu nos dias seguintes vai te surpreender. Terminei meu turno. Bati meu ponto. Peguei o ônibus para casa. No caminho, a cena não saía da minha cabeça. O rosto do homem, a risada dela. Cheguei em casa e abracei meus filhos com força. Eles eram a única coisa que importavam. Eu fiz um juramento para mim mesma. Eu ficaria calada. Eu seria a mesma Rosa de sempre. Eu precisava daquele emprego. No dia seguinte, voltei para casa. Meu coração estava apertado. Eu estava com medo de olhar para ela. E se ela percebesse algo em mim? Dona Lúcia desceu para o café da manhã. Ela estava impecável como sempre. Ela me olhou com o mesmo desprezo de sempre. Rosa, o café está frio, de novo. Eu apenas disse, desculpe, senhora, vou esquentar. Ela não sabia. Ela não fazia a menor ideia. Aquilo me deu uma sensação estranha. Uma mistura de alívio e uma outra coisa. Os dias passaram, a rotina voltou. As humilhações continuaram. Ela me fez limpar os rejuntes do banheiro com uma escova de dentes. Ela jogou uma pilha de roupas no chão e mandou eu lavar tudo de novo. Disse que o cheiro do amaciante não estava bom. Cada ordem, cada olhar de desprezo. Eu só pensava na cena da cozinha. Eu imaginava o que seu Ricardo diria. Ele a idolatrava. Mas eu mantive minha boca calada. Eu era uma profissional. E você, acha que eu fiz certo em ficar calada? Ou você teria agido de forma diferente? É uma pergunta difícil. Quando você tem filhos para alimentar, a moralidade fica complicada. Eu continuei trabalhando. A tensão dentro de mim crescia. Eu tinha medo daquele segredo. Eu não pedi, mas ele era meu. Eu via a Dona Lúcia rindo com as amigas no jardim, falando de lealdade, sobre família. Aquilo me causava náuseas, mas eu continuava limpando, servindo e ficando em silêncio. Eu estava presa pelo que eu vi, presa pela minha necessidade, mas eu não sabia que tudo estava prestes a mudar. Uma grande reunião de família estava sendo planejada. O aniversário de casamento. 20 anos de união. A casa era uma loucura, preparativos para todos os lados. E eu estava no centro de tudo, observando, sabendo da verdade. Dona Lúcia estava insuportável nos dias que antecederam a festa. Ela gritava por qualquer coisa. O buffet, as flores, a música, nada estava bom o suficiente. Eu e Maria, a cozinheira, mal dormíamos. Tivemos que polir cada talher de prata da casa. Tivemos que limpar os lustres de cristal, peça por peça. Se eu encontrar uma marca de dedo, Rosa, você está na rua, entendeu? Sim, senhora.
Era sempre, sim, senhora. Eu estava exausta, física e mentalmente. O segredo ainda estava lá, guardado no fundo da minha mente. Toda vez que ela gritava comigo, a imagem da cozinha voltava. Ela, rindo com outro homem. E ali, na minha frente, ela era a esposa dedicada. A hipocrisia era algo que eu não conseguia digerir. Você já teve que conviver com alguém que vivia uma mentira? É uma sensação sufocante. Eu me perguntava como seu Ricardo podia ser tão cego. Ele andava pela casa com um sorriso no rosto. Ele estava genuinamente feliz com os 20 anos de casado. Ele trazia presentes para ela, flores, joias. Ele a tratava com uma delicadeza que ela não merecia. Isso me deixava ainda mais incomodada. Eu não sentia pena dela, eu sentia raiva. Mas, novamente, eu ficava calada. Meu trabalho era limpar. Meu trabalho era servir. E era isso que eu faria. O dia da festa chegou. Era um sábado ensolarado. O jardim estava perfeitamente arrumado por Bento. A casa estava um brilho só, parecia capa de revista. Os convidados começaram a chegar no final da tarde. Carros caros parando na porta, mulheres com vestidos longos, homens de terno. Eles falavam alto, riam. Eu estava com o meu uniforme de serviço. Um vestido preto, simples, e um avental branco. Meu cabelo preso num coque apertado. Minha função era circular com a bandeja de bebidas. Eu andava entre eles, invisível. Com licença, senhora. Aceita, senhor? Eu ouvia pedaços de conversas. Negócios, viagens para a Europa, fofocas de outras famílias. Um mundo que não era o meu. Dona Lúcia era a estrela da noite. Ela usava um vestido vermelho, colado ao corpo. Joias que brilhavam tanto que pareciam machucar os olhos. Ela sorria para todos. Ela agraçava ao marido. Ela era a imagem da felicidade conjugal. Eu a observava de longe enquanto servia um copo de uísque. Era como assistir a uma peça de teatro. E eu era a única na plateia que sabia a verdade. Seu Ricardo estava radiante. Ele não a largava por um segundo. Ele segurava a mão dela, olhava para ela com admiração. Eu me senti mal por ele. Ele era um homem bom, preso em uma farsa. Mas o que eu podia fazer? Contar a ele, no meio da festa de aniversário? Eu perderia meu emprego no mesmo instante. E quem acreditaria em mim, a empregada, contra ela, a dama da sociedade? Eu continuei servindo, com a cabeça baixa. Eu só queria que a noite terminasse logo. Eu queria ir para casa, para minha vida simples, para minha verdade. A festa estava no auge. A música era suave. As conversas eram animadas. Então, seu Ricardo pegou uma taça e bateu levemente com um talher. O som agudo cortou o barulho das conversas. Todos se calaram. E se viraram para ele. Ele estava ao lado de Dona Lúcia, no centro da sala. Ele levantou a taça. Boa noite, amigos. Boa noite, família. A voz dele era embargada pela emoção. Eu só queria agradecer a presença de todos. Dona Lúcia olhava para ele com um sorriso que eu sabia ser falso. 20 anos, 20 anos ao lado dessa mulher maravilhosa. Ele olhou para ela. Lúcia, você é minha vida. Você é a mulher mais íntegra que eu conheço. Eu parei. Eu estava perto da mesa de aperitivos. Eu parei com a bandeja na mão. Íntegra. A palavra ecoou na minha cabeça. Nesses 20 anos, ela foi meu pilar. Eu senti um calor subir pelo meu rosto. Eu não queria estar ouvindo aquilo. Uma esposa leal. Uma companheira fiel. Fiel. A palavra saiu da boca dele com tanto orgulho. Eu não sei o que aconteceu comigo. Eu não planejei. Foi uma reação. Eu olhei para ela.
Nossos olhos se encontraram através da sala cheia. Eu não desviei o olhar. E naquele momento, sem que eu quisesse, meu rosto mudou. Não foi um sorriso, não foi uma careta. Foi um olhar. Um olhar que dizia: eu sei. Eu deixei escapar. Um pequeno, quase imperceptível olhar de desprezo, pena, eu não sei descrever. Mas foi o suficiente. Seu Ricardo continuou falando, mas ninguém mais o ouvia. O silêncio na sala ficou pesado. Diferente. Dona Lúcia parou de sorrir. O sorriso dela congelou. Ela continuou olhando para mim. E eu continuei olhando para ela. Foram apenas 2 segundos, mas pareceram uma eternidade. Ela viu. Ela percebeu. Ela entendeu que eu sabia. O rosto dela perdeu a cor. A mulher elegante no seu pedestal foi pega. Não pelo marido, mas pela empregada. Seu Ricardo terminou o discurso. Um brinde à minha esposa fiel. Todos levantaram as taças. Saúde! Menos Dona Lúcia. Ela pegou a taça, mas seus olhos ainda estavam em mim. As mãos dela tremiam levemente. Eu desviei o olhar primeiro. Abaixei a cabeça. Voltei ao meu trabalho. Com licença, senhora. Mas era tarde demais. O equilíbrio da casa tinha acabado de se quebrar. E a culpa era minha. Eu não disse uma palavra, mas o meu silêncio, o meu olhar, tinha dito tudo. A festa continuou, mas a energia mudou. Dona Lúcia desapareceu da sala por alguns minutos. Eu continuei servindo, mas minhas mãos também tremiam agora. Eu tinha acabado de cometer um erro terrível. Ou talvez eu tivesse acabado de acender um pavio. A partir daquele instante, a Guerra Fria começou. E eu não estava preparada para o que viria a seguir. A festa terminou tarde. Eu ajudei a recolher os últimos copos enquanto os convidados iam embora. Dona Lúcia não falou comigo. Ela nem olhou na minha direção. Ela se despediu dos convidados com o mesmo sorriso ensaiado. Mas eu vi a tensão nos ombros dela. Eu vi como ela apertava a mão de seu Ricardo com força. Fui para casa naquela madrugada com o coração na boca. Eu tinha certeza que seria demitida na segunda-feira. Eu mal dormi. Passei o domingo inteiro rezando. Eu não podia perder aquele emprego. Meus filhos dependiam de mim. Você já teve esse medo de perder tudo por um erro que nem foi intencional? É um peso que esmaga. Cheguei na segunda-feira, esperando a sentença. Entrei pela porta dos fundos, como sempre. Maria, a cozinheira, estava lá. Bom dia, Rosa. A patroa tá com humor de cão. Meu estômago gelou. Eu disse, bom dia, Maria, e fui trocar de roupa. Coloquei meu uniforme e fui para a sala de estar. A casa estava uma bagunça depois da festa. Eu comecei a arrumar, esperando ela me chamar. As horas passavam. Eu ouvia os passos dela no andar de cima, mas ela não descia. Chegou a hora do almoço, Maria serviu a comida no escritório, onde Dona Lúcia se trancou. Ela não me chamou. Eu continuei trabalhando em silêncio. Eu limpei a sala inteira, tirei o pó, aspirei o tapete. No meio da tarde, ela finalmente apareceu. Eu estava limpando os vidros da porta da varanda. Eu a vi pelo reflexo. Ela parou no meio da sala. Ela não disse nada, ela apenas ficou lá, me observando trabalhar. Eu senti a minha nuca queimar. Eu continuei limpando. Eu não ia olhar para ela. Eu não ia dar a ela esse poder. Foram minutos que pareceram horas. Eu me concentrei no vidro, no movimento do meu braço. Rosa. A voz dela era baixa, fria. Eu parei. Me virei devagar. Sim, senhora? Ela me encarou.
Os olhos dela eram duros. Você gosta dos seus filhos, não é, Rosa? Eu gelei. O que ela estava fazendo? Eu não consegui responder por um segundo. Sim, senhora. Mais do que tudo. Ela deu um sorriso pequeno que não chegou aos olhos. Eu imagino. Eles são pequenos, não é? Precisam da mãe. Aquilo não era uma pergunta. Era uma ameaça. Eu senti o nó na minha garganta. Sim, senhora, eu disse com a voz falhando. Ela se aproximou de mim. A biblioteca precisa ser limpa. Hoje. Eu olhei para ela confusa. Mas, senhora, eu limpei a biblioteca na quinta. Limpe de novo. Ela me cortou. Quero todos os livros fora das estantes. Todos. Quero que você limpe cada livro, um por um, e depois as prateleiras. Não quero ver um grão de poeira. Era um trabalho para 2 dias inteiros. Sim, senhora, eu disse. Ela se virou e saiu da sala. Eu fiquei lá, paralisada. Ela não ia me demitir. Ela ia me torturar. Ela ia me fazer pagar pelo que eu sabia. Fui para a biblioteca. Era um cômodo enorme, com paredes cobertas de livros. Eu comecei o trabalho. Tirei o primeiro livro, limpei a capa. Tirei o segundo. Você acha que ela estava sendo justa ou era pura vingança? Para mim estava claro. Era um jogo de poder. Ela estava me mostrando quem mandava. Eu trabalhei até tarde da noite. Minhas costas doíam, meus braços estavam cansados, mas eu não parei. Eu limpei cada livro da primeira estante. Dona Lúcia não apareceu mais. Seu Ricardo chegou de viagem no dia seguinte. Ele entrou na biblioteca enquanto eu estava no alto de uma escada. Rosa, o que é isso? Tá de mudança? Tô limpando, seu Ricardo. Ordens da patroa. Ele franziu a testa. Mas tudo isso? Você vai quebrar as costas. Eu dei de ombros. São as ordens, senhor. Ele parecia preocupado. Naquela noite eu ouvi eles discutindo. Era raro. A voz de seu Ricardo estava alterada. Lúcia, o que está acontecendo com você? Você está tratando a Rosa como uma escrava. Não tô. Tô apenas exigindo o serviço pelo qual ela é paga. Tirar todos os livros da estante? Isso é ridículo. Ricardo, não se meta nos meus assuntos domésticos. São assuntos da nossa casa. Você está estranha desde a festa. Houve um silêncio. Eu estava no corredor, fingindo limpar um vaso. Eu não devia estar ouvindo, mas eu não conseguia me mover. Eu tô cansada, ela disse, com a voz mais baixa. Só isso. Seu Ricardo não pareceu convencido. Você tá tensa, Lúcia, distante. Eu me afastei rápido. No dia seguinte, o clima estava ainda pior. Dona Lúcia mal falava com o marido. E comigo? Ela me seguia com os olhos por onde eu ia. Ela inspecionava meu trabalho com uma lupa. Literalmente. Ela pegou uma lupa de leitura na biblioteca. Aqui, Rosa, você deixou poeira. Era um grão, um único grão de poeira. Eu limpava de novo. Ela estava tentando me fazer errar, tentando me fazer explodir. Mas eu não explodi. Eu me tornei uma máquina. Eu limpava, eu servia, eu ficava em silêncio. Mas por dentro, algo estava mudando. O medo estava se transformando. Estava virando uma raiva fria. Ela achava que podia me quebrar, mas ela não sabia da força que eu tinha. A força de uma mãe que precisa proteger suas crias. Eu continuei. E ela continuou me testando.
Certo dia, ela estava tomando café na varanda. Eu fui servir o suco. Ela me olhou e disse, do nada: Sabe, Rosa, eu estava pensando. Pessoas que se metem onde não são chamadas, elas costumam se machucar, não é mesmo? Eu coloquei o copo na mesa. Eu não sei, senhora. Eu só cuido do meu trabalho. Exato. Cuide de limpar o que eu mando. E mantenha seus olhos no chão, onde é o seu lugar. Aquilo foi uma declaração de guerra. Ela tinha desenhado a linha. E eu entendi perfeitamente. O segredo era uma arma. E naquele momento, nós duas tínhamos o dedo no gatilho. Mas o que aconteceu em seguida, nem ela podia prever. Seu Ricardo começou a ficar mais em casa. Ele cancelou algumas viagens curtas. Eu percebi que ele estava observando. Ele observava a esposa e ele me observava. Ele tentava entender o que tinha quebrado. E Dona Lúcia, sentindo o cerco fechar, piorava. Ela não me dava mais ordens de limpeza impossíveis. Ela mudou a tática. Ela começou a me acusar de coisas pequenas, mas que minavam minha reputação. Um dia foi um vaso de cristal. Ela disse que eu o tinha trincado. Eu não toquei nesse vaso hoje, senhora. Não minta para mim, Rosa. Eu vi você limpando aqui. Eu limpei a mesa, mas o vaso eu não... Está dizendo que eu sou mentirosa? Seu Ricardo estava na sala, lendo o jornal. Ele abaixou o jornal devagar. Lúcia, querida, foi só um trinco. Podemos comprar outro. Não é pelo vaso, Ricardo, é pela mentira. Eu fiquei calada. Não havia nada que eu pudesse dizer. Ela sabia que eu não tinha feito e eu sabia. Mas ela precisava de uma plateia. Ela queria que o marido me visse como incompetente. Você já foi acusado de algo que não fez só para outra pessoa se sentir melhor? É um veneno. Eu apenas disse: me desculpe pelo vaso, senhora. O olhar que seu Ricardo me deu foi de pena. E isso, de alguma forma, irritou Dona Lúcia ainda mais. A Guerra Fria tinha se tornado morna. Ela me seguia pela casa. Se eu estivesse na cozinha, ela aparecia para tomar água. Se eu estivesse no andar de cima, ela decidia que precisava de algo no quarto. Ela não estava me vigiando para ver se eu trabalhava. Ela estava me vigiando para ver se eu falava. Ela tinha medo que eu contasse. Medo que eu falasse com Maria, medo que eu falasse com Bento, ou pior, medo que eu falasse com seu Ricardo. A casa, que antes era silenciosa, agora estava cheia de uma tensão que podia ser cortada. Até que, numa tarde chuvosa, o telefone fixo tocou. Eu estava na sala, tirando o pó dos retratos. Dona Lúcia estava no escritório, com a porta aberta. Ela atendeu. Eu continuei meu trabalho. Eu não queria ouvir nada. Mas a voz dela mudou. Ficou baixa, sibilante. Eu já disse para você não me ligar aqui. Eu parei. Meu corpo inteiro parou. Eu conhecia aquele tom. Era o tom da cozinha. Não, eu não posso, agora não. Eu olhei para o retrato na minha mão. Era uma foto do casamento. Ela e seu Ricardo, sorrindo. Eu não me importo, ela sussurrou ao telefone. É perigoso, ele está aqui. Ela estava falando do marido. Eu senti um arrepio. Eu precisava sair dali. Eu comecei a me mover devagar para fora da sala. Não desligue, ela disse ao telefone. E então, ela me viu. Eu estava na soleira da porta. Os olhos dela se arregalaram. Pânico puro. Ela achou que eu tinha ouvido. E eu tinha. Ela jogou o telefone no gancho com força. O som do aparelho batendo no plástico ecoou pela casa. O que você está fazendo? Ela gritou. A voz dela era aguda, descontrolada. Eu estava limpando, senhora. Você estava me espionando. Não, senhora, eu juro. Eu só estava saindo da sala. Mentirosa, você ouviu. Ela veio para cima de mim. Ela andou rápido, com o rosto vermelho. Eu nunca tinha visto ela assim. Ela parecia desfeita. Você não vale nada, sua... Lúcia!
A voz de seu Ricardo veio do alto da escada. Ele estava lá, parado. Ele tinha ouvido o grito dela. Ele viu a esposa avançando contra mim. Dona Lúcia congelou. Ela se virou, os olhos ainda selvagens. Ricardo, O que está acontecendo aqui? Ele desceu os degraus. Ele não estava com raiva. Ele estava decepcionado. Ele olhou para mim. Eu estava encolhida na porta. Ele olhou para a esposa. O que a Rosa fez para você gritar assim? Dona Lúcia tentou se recompor. Ela ajeitou a roupa. Ela estava ouvindo minha ligação particular. Seu Ricardo olhou para mim. Eu apenas balancei a cabeça, negando. Meus olhos se encheram de lágrimas. Eu não conseguia evitar. Eu não estava, seu Ricardo, eu juro. Eu só estava trabalhando. Ele olhou de volta para a esposa. Lúcia, por que você estava tão nervosa ao telefone? O jogo virou. A pergunta dele pairou no ar. Ela não esperava por isso. Ela nada, assunto de mulher. Assunto de mulher que faz você ameaçar uma funcionária? Ele estava calmo, mas a voz dele era firme. Dona Lúcia ficou pálida. Ela olhou para mim. No olhar dela não havia mais ódio. Havia medo. Ela percebeu que tinha ido longe demais. Ela percebeu que o marido estava duvidando dela. E a culpa era minha. Sem dizer uma palavra, ela passou por nós dois. Ela subiu as escadas correndo. Ouvimos a porta do quarto bater. Seu Ricardo ficou parado na sala. Ele passou a mão pelo cabelo. Ele parecia um homem que tinha envelhecido 10 anos em 1 minuto. Eu continuava parada na porta. Seu Ricardo, ele disse, sem se virar para mim. Sim, senhor. Me desculpe por isso. Eu não sabia o que dizer. Ela não anda bem. Ele tentou justificar. Mas eu vi nos ombros dele que ele não acreditava mais nisso. Vá para casa, Rosa. Por hoje chega. Mas, senhor, eu não terminei. Não importa. Vá descansar. Eu saí daquela casa em silêncio. Enquanto eu andava para o ponto de ônibus, a chuva fina molhando meu rosto, eu percebi uma coisa. Eu não tinha mais medo de Dona Lúcia. Quem estava com medo agora era ela. Eu ainda tinha o segredo. Mas agora outra pessoa estava desconfiada. E isso mudava tudo. Eu voltei no dia seguinte. Eu não sabia o que esperar. A casa estava em silêncio. Mas não era um silêncio de paz. Era a calmaria antes de algo quebrar. Dona Lúcia não desceu para o café. Seu Ricardo estava sentado à mesa, sozinho. Ele parecia não ter dormido. Eu entrei na sala de jantar. Bom dia, senhor. Minha voz estava firme. Eu não era mais a ratinha assustada. Bom dia, Rosa. Ele me olhou com uma tristeza profunda. Eu comecei a servir o café dele. Rosa, sobre ontem, o comportamento da minha esposa, o senhor não precisa se desculpar por ela, eu disse, baixo. Eu preciso. Ele insistiu. Aquilo foi errado. Ele parou, procurando as palavras. Rosa, há quanto tempo ela está tratando você assim? Eu congelei. Era uma pergunta perigosa. Se eu contasse a verdade, eu estaria me envolvendo. Se eu mentisse, eu estaria protegendo ela. A patroa anda muito nervosa, senhor, só isso. Eu tentei dar a ele uma saída. Mas ele não aceitou. Não, Rosa, não é só isso. Ele se inclinou para frente. Eu vi como ela olhou para você na festa. Eu vejo como ela te segue pela casa. E eu ouvi aquela ligação. Ele estava juntando as peças. Rosa, o que está acontecendo nessa casa? Eu abri a boca e fechei. O que eu ia dizer? Seu Ricardo, eu sou só a entregada. Eu não posso, eu não devo. Rosa, por favor, ele pediu. A voz dele era quase um sussurro. Se você sabe de algo... Ricardo! A voz de Dona Lúcia cortou o ar. Ela estava no topo da escada. Vestia um roupão de seda, o cabelo bagunçado.
Os olhos dela estavam vermelhos. Ela tinha nos ouvido. Ela desceu os degraus lentamente. O olhar dela não estava em mim, estava no marido. O que você está fazendo? Interrogando a empregada? Seu Ricardo se levantou. Eu estou tentando tomar café, Lúcia, e tentando entender por que minha casa virou um campo de batalha. Ela está envenenando você contra mim, Lúcia gritou, apontando para mim. Eu dei um passo para trás. Eu não disse nada, senhora. Eu não preciso que você diga, ela rosnou. Eu vejo. Lúcia, você está fora de controle, disse seu Ricardo. Eu tô no controle total, Ricardo. Ela se virou para mim. O olhar dela era gélido. Rosa, a partir de hoje, suas funções mudaram. Eu esperei. Você não vai mais trabalhar na casa principal. O quê? Disse seu Ricardo. Ela vai cuidar da lavanderia, e apenas da lavanderia. A lavanderia ficava num anexo, nos fundos do terreno, longe da casa, longe dos ouvidos, longe dele. Lúcia, isso é ridículo, ela é a copeira. Agora ela é a lavadeira. Maria e eu cuidamos da casa. Você? Cuidando da casa? Ele riu sem humor. Eu não quero essa mulher perto de mim, e não quero ela perto de você. Ela finalmente admitiu. Seu Ricardo olhou para ela, chocado. Você tá com ciúmes? Da Rosa? Dona Lúcia deu uma risada seca, horrível. Ciúmes? Não seja patético, Ricardo. Eu só não quero uma fofoqueira ouvindo minhas conversas. Eu não sou fofoqueira. A palavra escapou antes que eu pudesse segurar. Foi a primeira vez que eu levantei a voz para ela. O silêncio na sala foi total. Seu Ricardo olhou para mim. Dona Lúcia se virou, devagar. O que você disse? Eu disse que não sou fofoqueira, senhora. Meu coração batia forte, mas eu não abaixei os olhos. Eu não fiz nada. Eu não disse nada. Você insolente! Ela avançou. Seu Ricardo entrou na frente dela. Lúcia, para, agora! Ele segurou-a pelos ombros. Você enlouqueceu? Me solta, Ricardo. Eu vou demitir essa mulher. Você não vai demitir ninguém. Essa casa é minha. Eu decido. Essa casa também é minha, ele gritou de volta. Foi a primeira vez que eu o vi gritar. Eu estava paralisada. Eu tinha causado aquilo. Dona Lúcia olhou para o marido, depois para mim. Havia ódio puro no rosto dela. Vá para a lavanderia, Rosa. Agora. Eu não esperei mais. Eu saí da sala de jantar o mais rápido que pude. Eu atravessei a cozinha, onde Maria me olhou espantada. Eu não disse nada. Fui para o anexo dos fundos. A lavanderia era um cômodo pequeno, úmido, cheio de máquinas. Ela tinha conseguido. Ela me isolou. Eu estava presa. Você já se sentiu preso em um trabalho, com medo de sair e medo de ficar? Era exatamente aí que eu estava. Eu liguei as máquinas de lavar. O barulho do motor abafou o som dos gritos que vinham da casa. A discussão deles continuou por horas. Eu ouvia ecos de vozes alteradas. Eu tinha me tornado o centro da guerra deles. Eu passei o resto do dia lá, lavando lençóis, toalhas. Eu não parei para almoçar. Eu não tinha fome. No final da tarde, o silêncio voltou. Eu terminei meu horário. Quando eu estava saindo, vi Bento, o jardineiro, perto do portão. Ele me olhou com pena. Dia difícil, Dona Rosa. Eu apenas balancei a cabeça. Eu fui para casa. Mas eu sabia que não tinha acabado. Aquilo era só o começo. Dona Lúcia não ia me deixar em paz na lavanderia. Ela ia dar um jeito de terminar o que começou. E eu precisava estar preparada. Os dias seguintes foram de isolamento total. Eu chegava e ia direto para a lavanderia. Eu não via mais Maria. Eu não via seu Ricardo. Dona Lúcia cuidava para que eu não saísse de lá. Ela mandava pilhas e pilhas de roupa, mais roupa do que 2 pessoas poderiam sujar. Lençóis limpos, que eu sabia que tinham acabado de ser trocados, toalhas de banho usadas apenas uma vez. Era um trabalho sem fim, feito para me manter ocupada e cansada. Ela não vinha me ver. Ela mandava bilhetes.
Bilhetes curtos, frios, deixados em cima da máquina de lavar. A gola desta camisa ainda está suja. Lave de novo. Quero todas as toalhas passadas até o meio-dia. O cheiro do sabão está fraco. Refaça tudo. Era a tortura dela, agora feita à distância. Ela queria que eu desistisse, que eu pedisse as contas, mas eu não ia dar a ela esse gosto. Eu cerrava os dentes e lavava de novo. Eu passava a noite inteira, se fosse preciso. Meus filhos estavam sentindo minha falta. Eu chegava em casa tão cansada que mal conseguia fazer o jantar. Eu estava no meu limite. E você? O que faria na minha situação? Desistiria do emprego? Eu não podia. A necessidade era maior que o orgulho. Mas era exatamente isso que ela estava atacando. O barulho das máquinas era minha única companhia. Até que, numa quinta-feira, a porta da lavanderia se abriu. Eu estava dobrando um lençol. Meu coração saltou. Achei que era ela. Mas não era. Era seu Ricardo. Eu não o via há quase uma semana. Ele parecia péssimo. Estava mais magro, com olheiras fundas. Ele fechou a porta atrás de si. Rosa, ele disse. O barulho da secadora era alto. Eu desliguei a máquina. O silêncio súbito foi ensurdecedor. Senhor, não é permitido eu receber visitas aqui. Eu não sou uma visita, Rosa. Eu sou o dono desta casa. Ele parecia determinado. Que o senhor deseja? Ele andou pelo pequeno espaço. Ele olhou para as pilhas de roupa limpa. Ela tá te enlouquecendo, não tá? Eu não respondi. Rosa, eu preciso saber. Senhor, por favor, não me coloque nesta situação. Eu já estou na situação, Rosa. Nós todos estamos. Ele parou na minha frente. Eu confrontei a Lúcia. Meu estômago gelou. O que o senhor disse? Eu perguntei sobre a ligação que eu ouvi, o nervosismo dela. Perguntei por que ela te trata assim. E o que ela disse? Eu sussurrei. Ela mentiu. Ela disse que você foi insolente. Disse que você a desrespeitou. Ela disse que você tenta flertar comigo. Eu senti o ar faltar. O quê? Isso é nojento. Eu sei, ele disse rápido. Eu sei que é mentira, Rosa. Eu a conheço. Eu sei quando ela está mentindo. Mas eu não sei o porquê ela está mentindo. Ele olhou nos meus olhos. E é por isso que eu tô aqui. Rosa, o que você viu? Era a pergunta direta, o momento que eu mais temia. Eu desviei o olhar. Olhei para as minhas mãos vermelhas de tanto esfregar. Senhor, se eu falar, eu perco tudo. Você não vai perder nada. Eu te dou minha palavra. Sua palavra? Eu ri, sem humor. Desculpe, senhor, mas aqui dentro a palavra final é dela. O senhor mesmo sabe. Ele ficou em silêncio. Ele sabia que era verdade. Se for dinheiro, Rosa, se ela te ameaçou... Não é sobre dinheiro, seu Ricardo. É sobre os meus filhos. É sobre ela ter o poder de destruir minha vida com uma frase. E ela vai. Eu me senti corajosa, de repente. O senhor quer saber a verdade? Sim, ele disse. A verdade é que sua esposa não é quem o senhor pensa. Eu disse. As palavras saíram. Ele não pareceu surpreso. Ele parecia aliviado, como se estivesse esperando a confirmação. O que ela fez, Rosa? Eu respirei fundo. Naquela terça-feira, antes da festa, o senhor estava viajando. Eu estava na cozinha. E eu ouvi risadas. Eu vi seu Ricardo. Eu vi ela. Com outro homem. Aqui, na cozinha. As palavras caíram como pedras no silêncio da lavanderia. Seu Ricardo fechou os olhos. Ele não disse nada por um longo tempo. Ele só ficou lá, absorvendo. Eu pensei que ele ia cair. Ele se apoiou na máquina de lavar.
Quem? Ele perguntou. A voz era um fio. Não sei. Nunca ouvi. Um homem mais novo, de terno. Ele balançou a cabeça como se não acreditasse. 20 anos, ele sussurrou. 20 anos de mentira. Eu senti pena dele. Uma pena imensa. Senhor, eu sinto muito. Eu nunca quis. Não, ele me cortou, abrindo os olhos. A tristeza tinha sumido. Agora os olhos dele tinham algo novo. Frieza. Não sinta muito, Rosa. Você me fez um favor. O senhor me acredita? Cada palavra. Tudo faz sentido agora. A festa, o olhar, a crueldade dela com você. Ela não estava te punindo por ser insolente. Ela estava te punindo porque você sabia. Sim, senhor. Ele ficou ereto. Parecia um homem diferente de segundos atrás. Eu preciso que você faça uma coisa, Rosa. O quê? Continue. Continue trabalhando. Não peça demissão. Finja que essa conversa nunca aconteceu. Mas, senhor, ela vai... Ela não vai fazer nada com você. Não mais. Ele estava tramando algo. Eu podia ver. Eu preciso de tempo, ele disse. Eu preciso pensar. Ele andou para a porta, colocou a mão na maçaneta. E então, a porta se abriu. Mas não foi ele quem abriu. Dona Lúcia estava lá, parada. O rosto dela era uma máscara de fúria. Ela tinha visto o marido saindo da lavanderia. Ela não ouviu, mas ela viu. E para ela, isso era pior. Ricardo? O que você está fazendo aqui? A voz dela era perigosamente calma. Seu Ricardo não recuou. Eu vim verificar o serviço, Lúcia. Verificar o serviço? Na lavanderia? Ou você veio fofocar com a empregadinha? O momento da verdade tinha chegado, e eu estava bem no meio.